Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Hoje vou falar sobre o paradoxo do conhecimento. Imagine você que construiu uma máquina do tempo e entra nessa máquina do tempo e volta para o passado para resolver um problema científico ou propor uma teoria ou um princípio no passado. Esse conhecimento que você trouxe do futuro para o passado, ele não é verdadeiro, porque você precisou estar no futuro, mas antes esteve no passado, para poder adquirir esse conhecimento e voltar no passado. Você está num looping infinito. Nesse caso, o conhecimento que você volta para o passado não é verdadeiro, porque você não tem ainda no passado um conhecimento que você adquiriu no futuro. A nossa conversa sobre o paradoxo do conhecimento começa aqui. O que é o conhecimento? O conhecimento são ideias não refutáveis que se transformam em conhecimento através de muitas variáveis a serem resolvidas, explicadas, cujas variáveis elas precisam ser testadas, provadas e aplicadas. Aí você tem conhecimento. Monhausen propôs 3 princípios para entender o conhecimento. Primeiro princípio, o princípio circular. O princípio circular baseia-se na sentença ou na proposta do falseamento. Ou é falso ou é verdadeiro a proposta da sentença. Vou dar um exemplo. O homem pisou na Lua e pisou mais de uma vez. Isso é real, logo isso é verdadeiro. Aí está a circularidade desse princípio. O homem pisou na Lua, é real. Se é real, é verdadeiro. O homem pisou na Lua. O segundo princípio de Monhausen, da regressão infinita. Na década de 30, Enrico Fermi, num laboratório na Universidade de Roma, conseguiu fazer a primeira fissão nuclear controlada. A primeira fissão nuclear, ela gerou a quebra do átomo. E a quebra do átomo, ao longo da linha do tempo, fez com que outros conhecimentos pudessem ser provados e outras subpartículas pudessem ser descobertas. Regressão infinita. No núcleo atômico, você tem o próton, ou os prótons, e você tem nêutrons, como se estuda lá no ensino médio. Mas isso não é somente. Você tem outras subpartículas atômicas muito mais importantes, como muons, pions, androns, leptons, fônons, zetas, quarks, etc. Regressão. Outros conhecimentos infinitamente foram aplicados para descobrir todas essas partículas que eu acabei descrevendo para vocês entre os anos 30 e o nosso tempo. O terceiro princípio de Monhausen é sobre o dogmatismo, ou dogma. No dogmatismo, o conhecimento ele baseia-se em você acreditar e você não precisa testar. Não aceita-se o teste no dogmatismo. É uma verdade absoluta. Exemplo. Na Igreja Católica existem vários dogmas. Um deles é que
a Virgem Maria, ela é virgem. E isso não se discute, isso não se testa, isso não se questiona, isso é uma verdade absoluta. É o dogmatismo. O clássico do dogmatismo é a famosa frase de René Descartes, matemático, físico francês, pai da geometria analítica, que disse: penso, logo existo. E se eu existo, é porque eu penso. Logo, se eu penso, eu existo. É um dogma. Se eu não existir, eu não posso pensar. Mas se eu penso, é porque eu estou aqui e existo. É o terceiro princípio de Monhausen. Então, os três princípios da circularidade, segundo, da regressão infinita e do dogmatismo, tentam balizar o que é o conhecimento. Mas tudo isso é totalmente destrutível. Por quê? Porque o conhecimento, ele necessita de uma prova, ele precisa de um teste e uma aplicação. A mecânica quântica, ela tem várias interpretações. Desde a escola de Copenhague, passando por Heisenberg, Schrödinger, Max Born, Feynman, várias interpretações que levam a uma verdade para cada essas interpretações. O conhecimento apenas não consegue ainda fazer com que a gravidade de Newton consiga ser concebida pela mecânica quântica. Mas isso hoje. No futuro, outras respostas poderão ser levadas para poder explicar. O conhecimento é tudo aquilo que você adquire, mas que você não consegue ter uma resposta para tudo. Esse é o paradoxo do conhecimento. Boa noite, boa sorte.